não há nenhuma dúvida para nenhum de nós aqui das sequelas que nós teremos em razão da pandemia, em todos os setores, especialmente no setor da educação, em função das desigualdades que tendem a se aprofundar cada vez mais. Como disse a professora Márcia, não é que elas não existissem antes da pandemia. Eu queria dar aqui um depoimento. Toda a minha vida foi na escola pública. Sou oriundo de uma família muito pobre que tive, graças a Deus, na educação, uma possibilidade de mudar de vida para melhor. Mas eu também sou professor, desde 1989, e tive a oportunidade de experimentar as duas redes, a pública e a privada. Fui professor de 1990 até 2007 na rede privada de ensino, Natal e no interior do estado. E posso dar aqui um depoimento para vocês. Existem diferenças mesmo dentro das escolas privadas. Nem todas as escolas têm as mesmas condições de trabalho, nem todas as escolas têm a mesma estrutura física, né? Há diferenças dentro da rede privada. Na rede pública nem se fala, onde eu sou professor desde 1989, da rede municipal do Natal e da rede estadual de ensino. Na rede estadual eu entrei em 2020 e até agora, em 2018, eu ainda experimentei com muita honra o que é o exercício da sala de aula. Da sala de aula. Então, eu conheci as duas realidades como aluno e como professor. Eu queria muito, muito, muito que nós vivêssemos o mundo ideal de dizer que a educação é igual para todos e todas. Lamentavelmente, não é. E quero dizer aqui também que, num momento como esse, essa discussão que esta comissão faz é extremamente importante, né, como uma instituição que é a Casa Legislativa, na busca de mediar, de buscar uma alternativa de solução, porque não resta dúvida que, para todo mundo que está aqui presente, a educação é essencial. Não resta nenhuma dúvida que a educação é essencial. Agora, há que se discutir duas coisas. Educação como essencial e volta às aulas neste momento como algo essencial diante de uma pandemia tão grave com a qual nós estamos convivendo. Eu sei por experiência, né, de mais de 20 anos em sala de aula, que as aulas presenciais elas são importantes para o ensino-aprendizagem. A escola ela é também um local de socialização e, muitas vezes, até de refúgio para determinadas parcelas da sociedade que vivem em situação de vulnerabilidade, especialmente crianças, jovens e adolescentes, e que muitas vezes são vítimas dos mais diversos tipos de violência dentro das suas casas. Eu já testemunhei isso. Muitas crianças que me procuravam como meus alunos e crianças que me procuravam como meus alunos e minhas alunas à época e que ficavam tristes quando a aula terminava porque tinham que voltar para casa. Muitas já me disseram isso, né? Mas a essencialidade da educação, ela não se traduz apenas nessa dimensão das aulas presenciais, ela é muito maior, porque ela envolve um contexto de transformação social, ela vai a aspectos importantes, como foram aqui colocados em várias falas, como a questão, por exemplo, dos investimentos, né, da prioridade que é dada, porque fala-se muito em prioridade da educação, mas a gente percebe que, por exemplo, no nosso país, nos últimos anos, esta prioridade ela não se traduz em gestos concretos, por exemplo, do ponto de vista dos investimentos. Nós temos observado isso desde a emenda constitucional 95 e nos últimos anos, quando há necessidade de fazer contingenciamentos, cortes na peça orçamentária, na execução orçamentária, um dos primeiros setores atingidos é exatamente o setor da educação. Portanto, é importantíssimo que a gente encontre aqui uma solução para que as aulas possam ser retomadas de forma presencial.
Mas nós não podemos deixar de levar em conta que essa questão da volta às aulas envolve um contingente populacional aqui no Rio Grande do Norte, como disse a deputada Isolda, que me antecedeu aqui, de cerca de 1/3 da população do nosso estado. E nós não estamos falando somente de fatores relacionados ao ambiente escolar, a todos os protocolos de biossegurança de dentro da escola. Essas crianças, esses servidores, esses adolescentes vão ter que se deslocarem para as suas escolas, seja da zona rural, nos municípios do interior, seja nas grandes cidades, no transporte coletivo. E uma das questões que se levanta também é essa. Estão essas estruturas externas ao ambiente escolar preparadas para a volta às aulas de forma segura, sem comprometer a saúde e a vida destas crianças, dos seus familiares e dos profissionais da educação, os mais diversos profissionais de todos os setores? Então, é um debate complexo e ninguém aqui, em sã consciência, vai ter condições de negar das consequências danosas que esse um ano aproximadamente, um pouco mais de um ano, sem aulas presenciais, os prejuízos que isso vai proporcionar à nossa juventude, especialmente da escola pública, que já é desigual comparativamente com a escola privada. Isso já vem de muitos anos, né? Já há essa desigualdade histórica no nosso país. Então, eu quero aqui dizer que, certamente respeitando aqui todas as opiniões que aqui foram externadas, porque eu sei que todas elas buscam um objetivo comum, que é a retomada das aulas presenciais de forma híbrida, respeitando os protocolos de biossegurança, proporcionando o máximo possível de segurança a todos e todas que compõem o ambiente escolar, mas a gente não pode negar de maneira nenhuma que isso traz riscos à saúde e à vida. A professora Fátima Cardoso citou aí um conjunto de professores e professoras falecidos ou falecidas recentemente, eu poderia acrescentar mais alguns, isso mesmo sem as aulas presenciais, né? Mesmo sem o ambiente escolar estar funcionando com aulas de forma presencial. Também poderia citar aqui alguns exemplos de jovens, como a jovem Maria Fernanda, aqui de Parelhas, de 21 anos, falecida hoje de Covid, infelizmente perdeu a batalha, e, obviamente, tudo isso nos coloca diante de uma situação muito complexa, né, que é encontrar o momento adequado, com as condições adequadas que possam garantir o mínimo de segurança e de garantia à vida de todo esse contingente de pessoas relacionados ao ambiente da educação pública aqui do Rio Grande do Norte. Repito, parafraseando os dados aqui da deputada Isolda, que envolve 1/3 da população do nosso estado, embora saibamos que o que está se propondo não é a volta presencial de todo mundo, né? Isso já foi dito diversas vezes. Portanto, nossa contribuição aqui é essa, nos somando à preocupação de todos e todas, especialmente as preocupações levantadas pela nossa companheira Fátima Cardoso, que dirige o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação e que fala em nome das preocupações e das angústias de todos os profissionais da educação do nosso estado, que têm procurado se reinventar. Porque também, para quem estava acostumado a dar aula presencial e, de repente, se vê numa situação de migrar para a aula remota, tendo que lidar com tecnologias novas, não é tarefa fácil. Eu conheço colegas professoras e professores que passam o dia inteiro. Antigamente, o que é que eles me diziam? Francisco, antes da pandemia, a gente preparava nossas aulas, ia lá na escola, dava aula, mas depois o outro turno a gente ficava livre. Agora é dia e noite, porque a gente está diante de uma nova realidade, uma realidade virtual que a gente não estava preparado para isso. Então, há muito trabalho. Eu estou dizendo isso aqui para concluir, porque há quem diga, não foi dito aqui, eu quero deixar isso aqui muito bem nítido, isso jamais foi dito pelos que me antecederam aqui, mas há quem diga fora
que alguns profissionais da educação aproveitam a pandemia para não trabalhar. E não é verdade. A carga de estresse emocional dos professores e professoras tendo que se readequarem a um momento como esse, a angústia de muitos colegas professores meus de verem as salas de aula se esvaziando. Eu estou falando de sala de aula não do ponto de vista presencial, mas a evasão gigantesca, os professores e professoras saberem que seus alunos e suas alunas estão submetidos a um ambiente de muito mais vulnerabilidade, de perspectiva de agressão, de violência domiciliar. Isso também dói muito naqueles profissionais que têm compromisso com educar, né? Com essa missão que é ser educador ou educadora. Então, eu espero que a gente avance para vacinas para todo mundo, porque, lamentavelmente, nosso país também atrasou demais, e isso não é culpa dos professores e professoras e nem de categoria nenhuma. É fruto da falta de uma coordenação nacional, né, que pudesse nos dar uma luz para que nós, inclusive, já pudéssemos estar superando essa dificuldade tão grande que a pandemia nos impõe.